E aí, pessoal, hoje estou completando um ano de vida nômade, um ano que eu saí da minha casa, que eu larguei tudo lá para sair para viajar. Os primeiros meses, eu acho que, na verdade, o primeiro mês, eu fiquei um mês no Brasil ali, que eu visitei um amigo, depois que eu saí da minha casa. E depois desse mês eu já vim direto para a Rússia. Assim, depois da Rússia eu acabei indo para Tailândia, enfim, aí foi indo. E queria compartilhar um pouco com vocês aí como é que foi, como é que tá sendo, né, numa conversa aqui normal, como é que foi esse um ano, como é que tá sendo, né, pra mim. O que eu aprendi com essas coisas, o que eu aprendi com esse um ano de viagem. Bom, primeiramente, eu queria dizer que realmente você ser nômade, você viajar assim bastante, ter essa vida que não é uma vida, vamos dizer, normal, tão normal assim. Não vou dizer normal, mas comum. É realmente uma experiência muito intensa. É uma vida que você vai viver mais intensamente do que uma vida que você vai ficar na mesma cidade e tudo mais. Então, você vai viver muitas experiências. Muitas vezes essas experiências vão ser intensas e você às vezes não vai ter tempo para se recuperar, né? Isso pode acontecer também. Porque muitas vezes você vai ter que sair da cidade ou você vai, sei lá, você não vai ter um espaço para se você se recuperar, você não vai dar aquela pausa que você precisa às vezes. Então, tem um lado bom, assim, tem um lado negativo também. Não vou dizer negativo, mas é um lado normal, vamos dizer assim, né? Às vezes você não tem esse tempo, né, quando você está viajando. E muitas vezes, você... algumas pessoas têm esse pensamento de que, pô, um dia eu vou voltar para casa e eu vou descansar, mas na real você não tem como descansar, né? Porque você saiu da sua casa e você está vivendo, né? O mundo é sua casa, vamos dizer assim. Então, muitas vezes essa mentalidade pode ser ruim para algumas pessoas, né? Pode ser que alguém não se adapte a isso. Mas enfim, eu escrevi algumas coisas aqui que eu aprendi durante esse período, né? A primeira delas é ser mais desapegado. Sim, tipo, você tem que ser mais desapegado, né? Essa é a verdade, porque você primeiro você vai sair da sua cidade, você não vai ter uma casa meio que fixa, né? Tem isso. Se você viaja como nômade e fica em hotel, enfim, você vai alugando casas. Então, dificilmente você vai ter essa sensação de ser a tua casa mesmo. Eu até tô tentando mais recentemente fazer isso para ver se eu me sinto um pouco mais em casa, mas é difícil, não é a mesma coisa. Então você tem que ser desapegado com coisas de casa, com roupas, com, sei lá, com tudo, com pessoas, entendeu? Você vai ter que ser muito desapegado. Tipo, é difícil, por exemplo, tu conhecer alguém e depois ter que sair da cidade dessa pessoa. É difícil você praticamente ter que descartar muitas roupas. Eu descarto demais roupas que eu comprei, tipo, cara, e eu tenho que descartar porque eu não vou poder levar, né, na minha mala. E muitas vezes, por exemplo, aqui na Rússia tem roupas que são bem pesadas, né? De inverno, que eu não tem como eu ficar me locomovendo com isso se eu for para outro país que é verão. Então, você tem que ser desapegado, cara. Isso você acaba sendo mais naturalmente. O segundo ponto é ser mais comunicativo e confiante. Sim, é assim, tipo, não tem como você viajar, tipo, sozinho e não se comunicar com as pessoas. Você tem que se comunicar. Primeiro você vai ter que conhecer o ambiente, né? Então você vai ter que se comunicar com alguém, porque pode ser que você se perca. E aí você vai, pede informação. Ideal é que você tenha inglês, pelo menos. Mas se você for para um país que as pessoas não falam muito inglês, aí você vai ter que aprender a língua. Tipo, sei lá, um país que não é tão comum, por exemplo, aqui a Rússia, as pessoas não falam muito inglês na rua.
Ainda bem que agora eu consigo meio que perguntar as coisas em russo e tudo mais, mas isso levou tempo. E, enfim, também tem vários estilos, né, de viagem. Por exemplo, eu sou um nômade que eu fico mais nas cidades. Eu não gosto muito de me locomover toda hora, toda hora, toda hora. Eu gosto de ficar mais. Então, por isso que eu tô mais tempo aqui na Rússia. Tô meio que quase morando aqui. Mas eu gosto desse jeito. Eu acho que tem meio que uma nova maneira de experienciar as coisas quando você fica mais tempo em certas cidades, em certos lugares ou certos países. Eu acho bom esse jeito mais lento, assim, até porque eu já vim direto pra cá, é um país que eu gosto e tudo mais, então eu gosto disso. Terceiro ponto, você passa a ser mais disposto a correr risco, porque de verdade, muitas vezes você faz um plano e as coisas não saem do jeito que você quer, muitas vezes, e você, assim, sair de casa você já está correndo risco, né? Até mesmo se você estiver no Brasil, na sua casa. Então, você tem que estar disposto a, por exemplo, eu vou tentar experienciar eu vou ir num restaurante novo e você vai correr o risco de não gostar da comida e provavelmente você não vai nem comer se você não gostar. Ou pedir um prato diferente, você provavelmente não vai gostar. Isso é uma coisa básica que acontece no dia a dia, entendeu? Ou você pega, aluga um lugar e você não gostou do lugar, entendeu? É o risco que você corre. Não só isso, mas também outros tipos de risco, né? Todo tempo tá correndo risco. E isso acaba te dando mais disposição, assim, né? Por exemplo, eu tô evitando mais fazer planos muito longos, porque sempre no meio ali acontece alguma coisa, você, sei lá, muda alguma coisa, as coisas não saem do jeito que você quer, então é difícil. A vida é diferente quando você viaja, assim, você é nômade. E a vida é diferente. Bem diferente de você ficar na mesma cidade. Você consegue fazer um plano tipo, ó, daqui a 2 meses eu quero fazer tal coisa. Né? Você provavelmente, até os 2 meses, você vai ter feito tudo certinho. E tudo não aconteceu nada demais até lá. Mas se você fala isso, olha, daqui a 2 meses eu quero fazer tal coisa, talvez nessa cidade, talvez na outra, bom, pode ser que durante esses 2 meses aconteça alguma coisa e você mude de ideia ou, sei lá. Você tem que aprender também, quando você tá numa vida nômade assim, a seguir o flow, a seguir o ritmo da sua viagem, porque muitas vezes acontece alguma coisa e você vai ter que decidir assim, tipo, em cima da hora, tipo, será que eu vou, será que eu não vou? E viajar é isso, né? Você tem que seguir o flow e ser corajoso. Quarto ponto, que eu achei bem interessante, eu não esperava por esse ponto, foi que eu passei a gostar mais do Brasil. E realmente, tipo, começou a bater uma saudade em mim do Brasil. Eu não tinha sentido essa saudade, até porque quando eu saí do Brasil eu fiquei, porra, eu acho que eu não vou nem voltar aqui, eu não sei. Não pensava em voltar, sabe? Mas eu comecei a sentir uma saudade do Brasil recentemente. Eu fiquei assim pensando, pô, como é que eu tô sentindo tanta saudade do Brasil? Então, isso acontece. E, assim, das pessoas, da comida, dessa sensação de tu ter uma casa, sabe? Porque eu acho que no Brasil, mesmo que eu não tenha de fato uma casa lá, é como se fosse uma casa, sabe? Eu não sei, é uma sensação dessa. Porque você nunca se sente muito pertencente a. Nunca se sente pertencido àquele lugar. Você sente que não pertence, né? Por exemplo, você está em outro país, você sente que não pertence àquele lugar. Você sabe que você é um turista, você é um, sei lá. Você não sente isso. Apesar de que aqui na Rússia eu tô começando a sentir um pouco, e na Tailândia também, quando eu tava lá, tinha bastante brasileiro, mas normalmente você não sente isso, né? O Brasil, o seu país mesmo, ele realmente acaba sendo a sua casa de verdade, por mais que você não queira às vezes, tem muita gente que odeia o Brasil, mas isso é um fato. E o Brasil sempre vai ser meio que uma casa pra você. E eu tô pensando em voltar pro Brasil
por causa dessa saudade, que eu pensei, tipo, pelo menos ir lá, dar uma volta, né? E eu acredito que quando eu chegar no Brasil, eu vou ter uma outra visão do Brasil, que eu já tô tendo uma outra visão do Brasil, mesmo quando eu tô aqui. Hoje eu penso o Brasil como um país muito bom, antes eu não pensava. Então, é um ponto bem interessante. E, enfim, esse um ano, a questão é, vale ou não vale a pena ser nômade? Eu acho que vale, nesse estilo que eu tô vivendo, mas eu sinto que eu tô querendo dar uma pausa disso, entendeu? No sentido de ficar um pouco mais tempo em um lugar, talvez para viver um pouco mais uma rotina, viver um pouco mais essa questão de sentir um pouco que eu estou pertencendo a um lugar, que eu estou presente naquele lugar, que aquilo é uma casa para mim. Então, pode ser que tenha períodos assim, né? Eu sou meio que eu tô no começo, né? É só um ano. Mas tem muita gente que não consegue ficar muito tempo assim. Eu tô bem, pra ser sincero, eu tô bem orgulhoso de mim que um ano é bastante tempo. Então, eu acredito que eu até vou, sei lá, comprar um bolo pra mim, porque a primeira vez que eu meio que tentei viajar no Brasil, eu não consegui, tipo, eu consegui um mês só, mas eu tive dificuldades e tudo mais e precisei voltar pra minha casa. Então, querendo ou não, é uma vitória pra mim. Um ano é bastante tempo, na real. E as coisas passam e você nem percebe. É muita coisa que acontece, muita coisa. Coisa que eu pensei que, tipo, tinha acontecido há um ano atrás, mas na verdade foi 3 meses atrás. É bem louco. Mas a questão toda é que vale a pena. Se você pensa em ser nômade, vá em frente, porque vale a pena. Cria uma renda online e vai pra cima, porque vale muito a pena. A dica que eu dou é primeiro se preocupa em ter essa renda online e depois viajar. É a melhor forma. E é isso, galera.